Então, Vamos? vamos dar início aí ao evento, 6 horas, né? Hoje, Vamos, nesse vamos. horário, a gente sabe que é difícil depois, na hora de terminar aqui para as pessoas, né? Hoje parece ter um movimento em Minas aí também, né? Tem jogo, então o pessoal deve querer terminar cedo para ir embora, né? Boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos à roda de conversa sobre governança cooperativa, organizada pelo Cicobi Copijus. Meu nome é Antônio Cláudio, sou vice-presidente do Conselho de Administração do Cicobi Copijus. Este evento tem por objetivo propagar informações e fomentar a discussão sobre práticas de governança no meio cooperativista. Para isso, convidamos profissionais de referência no tema, que trarão exposições que certamente contribuirão muito para o processo, para o nosso conhecimento. Na noite de hoje, teremos a exposição de Adriana de Andrade Solé, conselheira de administração, professora, consultora e autora, e de Sérvio Túlio de Carvalho, diretor coordenador financeiro do Cicobi de Vicred. Ao final de cada apresentação, será aberto um espaço para debate e esclarecimento de dúvidas. Portanto, pedimos que anotem suas considerações, enviem-nas pelo chat e aguarde o momento indicado para as manifestações. Eu farei a leitura no chat, com a ajuda da equipe de apoio, na ordem de recebimento, juntando as que forem similares. Após as mensagens escritas, aqueles que desejarem se manifestar via microfone deverão usar a opção levantar a mão ou raise hand nos aplicativos em inglês. Caso esteja nos assistindo pelo computador, este botão geralmente está localizado na barra inferior do Zoom, à direita, dentro da opção Reações ou Reactions, o último ícone da barra preta em sua tela, como é possível visualizar na imagem que será exibida aí na tela, né? Mas se não, gente, na telinha de vocês olham aí, está ali embaixo. Caso esteja pelo celular, basta clicar nos 3 pontinhos, geralmente no canto direito da tela, e verá a opção levantar a mão. Os microfones serão liberados no momento das perguntas na ordem de solicitação. Como o evento está sendo gravado, manteremos a câmera aberta somente para os palestrantes e equipe do Cicobi Copijus. Convido agora o presidente do Conselho de Administração do Cicobi Copijus, Ronaldo Alves, para seu pronunciamento. Boa noite. Em nome do Cicobi Copijus, gostaria de agradecer a presença de todos que estão prestigiando nosso evento. Presidente, diretores das cooperativas co-irmãs, da nossa Central Secrenche, nossos conselheiros, diretoria executiva, colaboradores e demais convidados. Agradecer também a gentileza dos nossos palestrantes dessa noite, a professora Adriana Solé e o diretor financeiro do Cicobi de Vicred, Sérvio Túlio de Carvalho, em aceitar o nosso convite. Muito pertinente para o momento atual, o tema de nossa roda de conversa sobre governança corporativa, modelo de direção estratégica que estabelece práticas éticas para possibilitar a gestão das cooperativas de modo sustentável. Com certeza, nossos expositores de hoje muito contribuirão para propiciar maior aprendizado sobre o tema. Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra agora ao nosso mediador e vice-presidente, Antônio Cláudio. Obrigado, Ronaldo. Para a primeira exposição da noite, vamos chamar a professora Adriana de Andrade Solé. Adriana é conselheira de administração certificada pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, engenheira eletricista, consultora, palestrante, autora e professora convidada da Fundação Dom Cabral, IBMEC-MG e PUC-MG. Sua área prática é governança corporativa. Hoje, falará sobre o tema Diretrizes para as boas práticas de governança em cooperativas de crédito e suas tendências globais. Com a palavra, professora Adriana Solé. Pessoal, muito boa noite. É um privilégio muito grande estar aqui hoje. Obrigada, doutor Túlio, doutor Ronaldo, pelo acolhimento, Antônio Cláudio, pelo convite, Regina e Luciana, pelo cuidado e pelas palavras, pelos encontros,
anteriores a isso aqui. Me sinto muito honrada em estar conversando com vocês aí, né, sobre essa governança cooperativa, né, que muito me honra e onde eu tenho um carinho muito grande, né, por ter passado 1 ano e meio, praticamente, fazendo parte do sistema de educação ou de capacitação da CRED Minas. Tivemos aí 1 ano e meio, de uma certa forma, trabalhando com as cooperativas, né? Então, muito mais do que há 3 anos atrás, eu tenho uma intimidade maior com vocês, e essa roda de conversa foi motivo para mim atualizar todo o material, e eu estou vibrando com o que eu achei nesse mês, né? Mergulhando de novo no mundo cooperativo. Tá? Então, vamos lá, porque o meu tempo também não é tão grande assim. Aparece aqui que nós... vamos começar falando um pouquinho, né, gente, do poder de fogo das cooperativas, né? Cresceu muito, né? Tem crescido, a cada ano que a gente pega isso aqui, a gente vê, né? Ele responde, né, ao movimento cooperativo, né? Ele tem mais de 3 milhões de cooperativas contribuindo para o crescimento social, econômico social, sustentável, né? 12% está aí, né? Só as 300 maiores cooperativas do mundo geram, né, praticamente 2 bilhões de dólares, e as cooperativas, elas empregam praticamente 280 milhões de pessoas, ou seja, representa 10% da população ocupada no país, né? Isso é um desafio muito grande. Se a gente pega só as Union Credit, né, por aí, a gente, dos Credit Unions, aí a gente vê que temos números também bem robustos também, né? Então, nós estamos em 118 países, né, em 6 continentes, né, e temos uma série de servidores, né, 291 também, milhões de servidores ali, e o número, né, de cooperativas de créditos, 86 mil, né, ali milhões aí no nosso esquema, né? E aí a gente vai entrar, né, nesse mundo. Não tem jeito de a gente falar em governança hoje em dia sem a gente colocar como pano de fundo esse mundo pandêmico, né? O mundo mudou há 1 ano e meio atrás, estamos ainda durante uma mudança. Se a gente falar, vai terminar daqui o final do ano, a gente não sabe, as variantes estão chegando por aí, né? A diferença é que depois do meio a gente já tem, a gente já está parecendo que a gente já está sabendo lidar com essa coisa, mas foi uma mudança muito radical e influenciou o mundo, de uma certa forma, muito forte, né? Eu nunca vi chegar no mundo corporativo, de gente que acompanha, que somos estudiosos no assunto governança corporativa, né? Uma coisa chegar no mundo e modificar em 1 ano e meio todos os modelos de governança existentes, pelo menos os que a gente acompanha mais, né? E para começar a gente introduzir, né, nesse mundo, a gente precisa entender que a gente, quando fala em governança, nós estamos falando, né, nós temos que entender, primeiro, que nós estamos trabalhando com valores e com princípios. E falar com cooperativa, os princípios cooperativistas são fantásticos e são universais, né? Mas a base de todo um processo de governança são os princípios. E falar em governança, a gente tem que perceber também qual é a instância de governança que nós estamos falando, porque nós temos 3. Nós temos a governança global, nós temos a governança dos países e nós temos a governança das instituições, das empresas, né, das cooperativas, que é esse terceiro ciclo que a gente está vendo aí. O mais interessante nessas 3 instâncias, gente, é a gente perceber os princípios, né? E falando em governança, nós estamos falando de 4 princípios de uma forma geral, que vale para qualquer empresa, para qualquer instituição, né? Que eles são considerados socialmente, né, irrecusáveis pela sociedade atual planetária. Nós estamos falando em conformidade legal, nós estamos falando em transparência, prestação responsável de contas e senso de justiça.
né? Vocês podem ver que de governança corporativa são, de forma englobada pelos 6, né? Os 7 que são os de vocês, que nós vamos apresentá-los daqui a pouco, né? Quando a gente fala de governança global, nós estamos falando dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí, gente, a gente pode ver que boa parte dos 17 que nós temos tem a ver com o trabalho das cooperativas. Erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, trabalho decente e crescimento econômico. Então, a maior parte desses objetivos globais, que é chamado Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, tem a ver com o mundo cooperativista. Faz parte, é foco, né, dos objetivos das nossas cooperativas de uma forma geral, né? Quando a gente passa para a governança dos estados, dos países, a gente tem que entender que nós tivemos uma mudança a partir de 2009. Até 2009, de acordo com a Universidade de Oxford, né, e a Universidade de Jerusalém, o mundo ele caminhava mais ou menos assim. Você tinha os governos de um lado, você tinha a sociedade civil e organizações não governamentais de outro, e os mercados, empresas, as instituições trabalhando. Cada uma dessas instâncias tinha uma dinâmica própria de evolução, de desenvolvimento, tá? Mas elas conversavam na questão de valores, aí, né? Tinha ali o ponto de congruência entre eles. E durante muito tempo foi uma governança do bom governo, né? Com cada uma delas. Isso até 2009. A partir de 2009, nós começamos a perceber uma junção, cadê aqui? Peraí, uma junção, acho que Pedro, uma junção entre a instância de governo e da sociedade civil. Isso começa a juntar entre os dois, tá? E um descolamento das empresas e da corporação. Ou seja, nós passamos a ter uma governança muito mais focada na sociedade civil do que eles estarem, por exemplo, com uma dinâmica própria. Isso começa, e nós começamos a perceber muito, no Brasil a gente percebia muito, e até hoje, né, se a gente prestar muita atenção, quando alguma coisa acontece, né, a gente tem que ter a impressão que a sociedade civil ela serve como um balão de ensaio, né? Dependendo, sai uma coisa no Congresso aqui, sai outra ali, dependendo da reação do público através de mídias e tudo, o que a gente percebe, há um reposicionamento, dependendo da reação positiva ou negativa, você está um reforço naquilo que foi dito ou há um reposicionamento. Então, a gente tem percebido os governos, de uma forma geral, muito preocupados, né, nessa aderência dali. E falar isso é como a gente, e que tem tudo a ver com governança, né, cooperativa e no mundo de vocês, é que não basta a gente ser simplesmente legal, né? De estar de acordo com a lei. O problema, e isso é parte fundamental no mundo cooperativista, que é garantir a legitimidade. A comunidade no qual os senhores estão inseridas, eles têm que entender, eles têm que estar concordando, eles precisam estar de acordo, eles têm que falar assim, que bom que a nossa cidade tem a nossa cooperativa, é ela, porque ela que faz isso, essa legitimidade, esse senso comum de concordância, de entender o que está acontecendo. Então, a gente tem que entender que isso faz parte da legitimidade e da representatividade das nossas cooperativas no ponto que a gente está. Não é só o país, mas eu coloquei esse slide aqui justamente para a gente chamar a importância dessa legitimidade que a gente tem. Então, a comunicação que a gente faz, né? A forma como a gente trabalha com as comunidades que nós temos, né? É uma coisa importantíssima e, de uma certa forma, bem... que a gente precisa, principalmente nesse mundo de pandemia, né, onde as pessoas estão com muito medo, aquela coisa, isso tem que ficar muito claro, né? O que a pandemia fez, gente? A gente tinha um mundo assim, né? Como eu falei, as 3 instâncias tinham dinâmica e olhar. O que a pandemia fez? Ela juntou praticamente, ela chacoalhou essas 3 instâncias, colocou no liquidificador,
ligou o liquidificador e criou essa sensação de estar tudo junto e misturado, né? Ela trouxe de cara, logo nos primeiros momentos, ela trouxe de cara a sensação de uma transversalidade entre essas instâncias, ou seja, a dificuldade que eu tinha, pessoa física, de ficar intocada dentro de casa, sem poder sair, aquele isolamento inicial que a gente tem, utilizando máscara, aprendendo a utilizar álcool gel, aquelas coisas. Essa dificuldade que eu tinha era a mesma dificuldade do meu vizinho, que era a mesma dificuldade das pessoas, né, da minha cidade, do meu estado, do meu país e do planeta. Nós vimos todo mundo. Então, eu entendi o que estava acontecendo em esferas, instâncias superiores, né, em termos de abrangência falando, a partir da minha própria dificuldade. Isso é que a gente chama de transversalidade, né? Eu consegui entender o que estava acontecendo no mundo através da minha dificuldade pessoal. Uma outra coisa que a pandemia trouxe muito forte, né, foi um convite a todos nós de aumentar o nosso grau de resiliência, né? A cada expediente, nós éramos convidados a aumentar o nosso grau de resiliência. Tinha uma notícia aqui que a gente ficava apavorado, como é que nós vamos dar conta, isso vinha de manhã, quando você chegava na hora do almoço, você começava a entender o que estava acontecendo, mas já vinha uma outra notícia, um outro fato que te derrubava de novo, é como se você estivesse levando outro caldo dentro do mar, né? Que te levava lá embaixo, você levantava a cabeça, à tarde você continuava a respirar e vinha outro. Então, durante um ano e meio, nós estamos vivenciando esse convite diário, é dioturno, né? Não é, né? É quase que por expediente de estarmos sendo convidados a aumentar esse grau de resiliência nossa. E isso também nos levou a ter uma visão muito crítica, né, da importância de nós mantermos a nossa integridade física, emocional, mental, né? Porque a gente percebe que a gente precisa passar por essa pandemia, porque a gente, lá na frente, a gente tem que sobreviver a ela a qualquer custo para que a gente possa depois colocar a ordem no que precisa colocar, mas a gente precisa perceber. E isso parte muito da gente proteger essa integridade nossa, né? E o que chamou muito atenção, né? E que nós fomos, de uma certa forma, como que a gente fala? Nós presenciamos isso, nós vivenciamos isso, né? A questão da sincronicidade. De repente, a sociedade planetária começa a perceber que somos todos um. Essa questão de que eu utilizo uma máscara hoje para me proteger, mas também é para proteger o outro. O outro ficou muito mais próximo na nossa percepção, de uma forma geral, né? E essa sincronicidade nos leva a perceber, e ela foi, de uma certa forma, muito impactada, e a gente tem que perceber um detalhe aqui, que pouquíssimas pessoas falam isso, mas que é importante a gente perceber, que quando a gente fala nessas pandemias que tiveram, né, essa pandemia nossa, ela tem um lancezinho de fatalítico, meio apocalíptico, assim, porque se você imaginar que em 1720 nós tivemos a praga de Marcelo, depois nós tivemos, em 1820, a pandemia da cólera. 1920, a gripe espanhola. Em 2020, coronavírus. Quer dizer, é como se em cada 100 anos nós tivéssemos uma coisa, né, uma pandemia que deixasse, assim, o planeta, digamos assim, de joelhos, né? E o que é importante a gente ponderar e a gente observar nesta pandemia? O quanto nós, como sociedade humana, nós mudamos. Porque na tratativa, na escolha das sociedades, né, planetárias naquela época, nas outras pandemias, qual que foi a escolha? Nós vamos proteger os sadios e vamos isolar os infectados. Eles ficam, e muitas vezes eles foram largados à própria sorte. Isso foi em todas elas. O que nós fizemos com essa? Nós privilegiamos os infectados. Nós privilegiamos aquelas idades que eram mais propensas ali. O que nós vimos em um espaço muito curto de tempo, né,
laboratórios de pesquisas, que eram antigamente concorrentes entre eles, né, trabalhando juntos na busca dessa vacina. Nós vimos empresas fazendo uma série de mudanças no seu escopo, no seu trabalho, nos seus processos, para atender às demandas, assim, que elas podiam fazer alguma adaptação daquilo. Então, nós vimos coisas muito interessantes, né? Pela primeira vez, né? E isso foi um movimento, gente, planetário e, de uma certa forma, espontâneo. A força dessa pandemia, na espontaneidade do que ela criou, esse novo sentimento de humanidade que a gente começou a perceber o outro. E isso tem tudo a ver com vocês da cooperativa, porque essa questão de cooperar, de estar junto com isso, já faz parte do DNA cooperativista. Agora, o planeta, de uma certa forma, está entendendo a importância. Então, a partir desse momento, eu acho que o foco em cima da importância do modelo cooperativista, ele tende a crescer. Se vocês forem bons de serviços, inclusive, de entampar esse discurso, né? Dizer assim, ó, nós temos um modelo que há séculos dá certo e é por aí que o capitalismo consciente vai sobreviver, né? Com alguma adaptação, evidente, mas o que mais chamou a atenção, gente? Esse novo conceito de humanidade, ele ficou claro para boa parte das pessoas. A gente estava vivenciando, e ainda a gente tem alguns resquícios, né, de viver aquela coisa, né? Ninguém solta a mão de ninguém, aquela coisa polarizada em termos de discurso e tudo. A pandemia está ensinando para a gente uma coisa muito diferente. Espera aí, só vale se for para todo mundo. É uma inclusão no conceito. Isso é uma coisa muito, muito diferente. E isso tem feito, né? E essa força de que ninguém fique para trás está mudando todo um contexto corporativo, institucional e o mundo inteiro, né? Eu não sei se os senhores têm. E aí a gente lança, né? E aí eu já chego aqui em março de 2021 com a Universidade de Harvard dizendo assim, olha, tendências globais para todos os tipos de instituições para 2021. E ESG, né? Essa agenda, ESG, Environment, Social e Governança e Mudança Climática. Só que aí o S de social, ele se tornou o foco principal de todas as organizações, né? Você tem que estar... E isso, por que é governança, gente? Porque isso é matéria de conselho. Os conselheiros têm que estar de olho de como é que vão introduzir esses conceitos dentro das suas cooperativas. Porque se não vier via conselho, o conselho não vai vir por nada. A diretoria executiva, ela faz o dever de casa dela para dar conta de tudo que ela tem que dar ali, do dia a dia, que já não é fácil, que é milhões, e a cada dia que passa, aumenta mais. Isso é matéria de conselho, de como que nós vamos trazer isso dentro da sua cooperativa, dentro do seu mundo ali. Diversidade, equidade e inclusão, gente, é as palavrinhas-chave agora. E aí inclui diversidade de gênero, igualdade de gênero, tudo isso é o discurso que a turma encampou logo de cara. Era o mais fácil de incorporar. Vamos entrar. O que significa? É mulher no conselho, ideologia de gênero, a gente olhando para cá e tal. Então, já está tendo isso já chegou e já está tendo ali. Convergência das normas internacionais de sustentabilidade. Agora, as pessoas, como é que medem o ESG? Né? Aquelas normas internacionais que a gente seguia, todas elas buscando uma forma de incluir características ou indicadores ESG dentro dali, né? E o gerenciamento do capital humano como foco principal de todas as instituições. Isso é mundo, gente, são todas. Eu estou falando isso ontem eu estive falando isso para a turma de mineração, eu falo isso, né, para onde a gente vai, porque isso é o que tem, isso é o que chegou e que a gente consegue palpar, né? E a gente já está vivenciando, vocês aí, ó, esse evento aqui hoje, né? Tudo nosso, assembleia e reuniões de conselhos virtuais, né? Como é que isso já mudou muito a nossa vida ali, né? Então, isso já chegou, isso vem um pouco muito bom. E por que a gente fala e a gente tem que entender, né? As pessoas pegam ESG, que é essa sigla em inglês, né? O I de environment.
E tem muita gente dizendo, isso é o ambiente, o meio ambiente traduzido para o inglês. Não é bem assim. O I de environment, nessa letrinha, significa ecossistema, ecossistema planetário. Tá? E o ecossistema planetário ele já está crescendo há anos, isso já tem carteiras aí no mundo, né? Já falou de mudança climática e a questão da água, biodiversidade, isso, e isso já tem investimento específicos para esse tipo de projeto e esse tipo de discurso, né? Hoje em dia, a gente já mede 17,5 trilhões de dólares em investimento em ESG e produtos também considerados produtos limpos, né? Hoje os processos das empresas estão limpos, há praticamente há mais de 1 trilhão ali. E o que a gente está percebendo e por que eu trouxe isso aqui para vocês hoje aqui? Porque esses investimentos em ESG está chamando a atenção dos bancos centrais. Amanhã vocês vão ter o Banco Central aqui. E amanhã ele deve falar que essa agenda ESG está vindo com muita força em cima de vocês, porque todos os bancos centrais do mundo inteiro trabalhando para buscar financiamentos de um caráter mais barato para vocês. Então, se a gente for trazer o ESG aqui, né, as finanças sustentáveis, a agricultura sustentável, né, tudo isso diz respeito a vocês, como é que vocês vão começar a traduzir isso para o público de vocês? Que precisam de taxas e de um envolvimento e de uma tratativa muito mais acolhedora e muito mais próxima. Isso aí já começa a dar uma intenção do grande desafio que a gente tem. Então, os bancos centrais já estão buscando, e isso começa a chamar a atenção dos governos, por quê? Todos eles estão com uma dívida pública altíssima. Então, se os bancos centrais descobrem uma forma de lidar com essas questões, com sistema de financiamentos muito mais interessantes ali, eles podem ser também usuários disso aí. Então, isso virou interesse praticamente de todo mundo. Não é que os governos, de uma certa forma, eles melhoraram, eles evoluíram de consciência, não, é porque é a forma que eles vão ter para pagar a dívida deles, que estão, cada dia que passa, cada um deles mais difíceis, né? Mais altos, né? Essa questão ali. E aí a gente vem aqui, né? Do Banco Central. Isso aqui eu tirei ali da apresentação do doutor Otávio Ribeiro, Damasceno, está no site do Banco Central, né? O direcionamento aí, ó, finanças sustentáveis, seção o quê? Cooperativas de crédito, né? Isso aí faz parte da carteira de vocês agora. Fonte de recursos para projetos existentes, estão em expansão. Como é que nós estamos trabalhando isso com o nosso público, para as nossas comunidades ali? Né? Isso é uma tendência global e também de mercado e oportunidade para agronegócio, para tudo. Né? Então, olha aqui como isso tem crescido, a onda verde cresce e as finanças. Agora vocês trabalham, cooperativa de crédito é finanças sustentáveis, não tem outra, acabou. Vocês têm que dar aula disso, vocês têm que explicar o que significa finanças sustentáveis. Né? Porque as finanças que a gente conhece é de banco, né? Aquelas que tem, os caras têm um lucro real de 300 e tantos %, aquela coisa que a gente já conhece, né? Mas vocês vão ter que mostrar qual que é o modelo cooperativista dessas finanças sustentáveis. Agora, isso aqui já é Banco Central, gente. Uma apresentação feita no julho, no mês passado, não tem nem, foi final, do diretor de regulação do Banco Central, né? A agenda do Banco Central vai para a cooperativa. As palavrinhas: inclusão, competitividade, transparência, educação e sustentabilidade. Aqui, a palavra na inclusão, assegurar facilidade de acesso ao mercado para todos, pequenos e grandes investidores e tomadores nacionais e estrangeiros. Né? Exemplo, modernização cambial, cooperativismo, microcrédito, tudo. Vocês estão na onda, simplesmente na onda do furacão. Vocês descobrem uma forma de lidar com isso, né? Então, como é que vocês vão garantir uma finança sustentável para projetos limpos, por exemplo? Quem de nós está sendo trabalhado, qual das nossas cooperativas,
qual que está sendo contado as cooperativas de crédito, as cooperativas agro, para entender o que pode ser feito ali entre um. Quer dizer, não dá para fazer sozinho. A questão de conversar, de cooperar e de ver melhores práticas de conversa, e Brasil é um mundo à parte, né, gente? Brasil tem que ter soluções brasileiras para dar conta de tanta coisa diferente que nós temos aqui, né? E aí vai. Só que nós estamos falando em ESG, mas quando eu lembro dos meus treinamentos, né, com a turma que admiro, que eu tive na UAR de Luz, né, ali da turma ali de Carmópolis de Minas, do Sumax, ali conversando com a turma, né, eu lembro que a turma era difícil eles entenderem o básico. Era difícil a gente perceber uma cooperativa que ela tivesse estrutura mínima de governança, que tivesse entendendo a dificuldade e o risco de não ter compliance, por exemplo, e poucas pessoas ali, elas tinham, por exemplo, um entendimento do que é uma análise de custo. Nós estamos falando em ESG porque a pandemia trouxe, a gente estava imaginando, a gente já tinha visto o ESG chegando, mas a gente achava que a gente ia ter 5, 6 anos para poder cair no colo. Veio em 1 ano e meio de uma forma muito forte, né? Então, está sendo cobrado o ESG, mas boa parte do nosso público, e eu estou falando das cooperativas especificamente falando, né? O básico não está feito. Então, a nossa capacitação, a nossa formação, a gente começa do básico. Sem o básico, a gente não vai conseguir pegar essa onda de finanças sustentáveis, porque na nossa estrutura, ela está petitinha ainda, ela tá juninha ainda nesse negócio, né? E quando a gente fala de GCR, né, do primeiro patamar, né, a gente está falando de governança. Qual a estrutura mínima do governo? Ainda estamos naquela fase de diretoria e conselho, dos conselheiros não querendo largar a diretoria e ir para ali. Nós já crescemos nessa coisa, a turma já entende o que faz um conselho, o que faz uma diretoria executiva, quais são a segregação de papéis ali dentro. Como é que nós estamos fazendo valer os nossos princípios, a questão da educação ali? Porque só a estrutura de governança nos coloca uma série de desafios que, se a gente não os fizer direitinho, ou pelo menos estar bem estruturado, não adianta a gente pensar em nada mais para frente, muito menos em ESG, se a gente não tem a casa pronta, a nossa estrutura pronta, né? O papel de um Sicoob de estar estimulando essa estrutura básica para a sobrevivência das próprias cooperativas de crédito no interior e tudo que não tem, talvez, ali. E a gente está falando de princípio, de um planejamento estratégico muito desenvolvido, né? Ou pelo menos com médio e longo prazo, da segregação de papéis, principalmente, né, nas instâncias, o que faz uma diretoria, o que faz um conselho, o que é uma assembleia, ali bem dividido, né? Como é que é a estrutura de poder dentro dessas cooperativas, como as pessoas estão sendo trabalhadas ali, porque a gente está cooperando com a sociedade, tudo bem, e dentro de casa, como é que está esse processo, como é que estão as práticas, e o que nós estamos fazendo hoje para garantir a sobrevivência dessa cooperativa daqui a 5, 10 anos, porque a governança vem para garantir o quê, gente? A sustentabilidade daquela cooperativa ao longo do tempo. Né? E isso é governança, né? Muito bem, falamos em compliance, tá bom. Hoje, um gestor de cooperativa, um diretor, um conselheiro, eles têm a noção do risco que eles correm de estar dando alguma canetada, e eu estou falando de risco de 9 campos legais. Não é só o anticorrupção, não é só o relacionamento com o terceiro, eu estou falando de 9. Qualquer pisada no tomate, em qualquer um desses pontos, os caras podem estar respondendo a processo civil criminal e estar com os bens bloqueados. E chegando agora em agosto, para nós, é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O que uma cooperativa trata? De dados de uma comunidade. Como é que vocês estão protegendo isso aí? Quais são os processos? Né? E seu dever de casa mínimo. Sem isso, a gente não fala em ESG, em finanças sustentáveis, porque a gente tem que ter uma estrutura dentro das nossas cooperativas para trabalhar sobre isso. Muito bem, é tanto desafio, como é que eu tangibilizo isso, né? Como é que eu priorizo o que eu tenho que fazer em primeiro lugar, em segundo lugar? Através de uma matriz de risco.
O que tem uma alta probabilidade de acontecer com alto impacto negativo da minha empresa, da minha cooperativa? Isso eu faço primeiro, é a partezinha aqui preta. O que estiver na partezinha preta é fator crítico, ou faz, você não tem opção de esperar. Aquilo que tem uma média oportunidade de acontecer com médio impacto, eu já vou deixar para depois. Agora, aquilo que tem uma baixa probabilidade de acontecer com alto impacto, eu vou ter que ficar. Só que, ao cuidar, Brumadinho estava na matriz de risco da Vale como baixa probabilidade de acontecer, mas caso acontecesse, ia ser, o impacto é grande. Nós temos que estar monitorando, mas com olhares diferentes. Alta probabilidade com alto impacto, eu não tenho condição de não fazer. Média, eu espero um pouquinho, e baixa, eu tenho que ter um plano de mitigação, que é a forma da gente trabalhar com tantos desafios. Isso. Eu preciso de competência em risco para poder fazer isso, para direcionar uma cooperativa. Muito bem. Quando a gente vê do Banco Central também, na mesma palestra que nós estamos trabalhando, no aprimoramento da organização do sistema e aumento das nossas cooperativas de crédito, intervenção pelas centrais e pelas confederações, aprimoramento da gestão e de governança, isso é governança, gente. Isso é dever de casa mínimo. Sucessão, como é que fica a sucessão da sua cooperativa? Como é que nós estamos trabalhando isso? Então, os desafios são muitos, e às vezes a gente está querendo pegar uma onda que está vindo, que a gente vai ter que pegar, mas às vezes a gente não esquece da prioridade dentro da própria casa. E aí vem um segundo, né? Vem o segundo. Eu arrumei mais ou menos a casa, eu já começo a verificar. E aqui é o campo, esse segundo patamar é o campo das cooperativas, porque é onde a gente fala do ASD, né? Do ambiental, social e aqui está o que a gente conversa e que, por exemplo, na turma de mineração a gente chama de governança social, né? Aqui a cooperativa ela se entende como parte de um território, de uma cidade, e que essa cidade ela tem que desenvolver tanto quanto ela. Então, o desenvolvimento econômico-financeiro da cidade, aquilo ali faz parte do escopo de uma cooperativa, de uma empresa que está nessa coisa, onde ela começa a se perceber parte de um território. E entender parte do território é entender a cultura desse território, é entender o ambiente desse território, né? É promover discussões entre os vários stakeholders, entre os vários olhares que tem dentro de uma mesma comunidade. Ou seja, é encrenca pura. É a harmonização de conflito o tempo inteiro, junto com a comunidade. É entender para a gente vir com uma proposta, com um financiamento que é adequado àquela comunidade ali, ou aquilo que precisa. Ou, às vezes, é só da gente promover um encontro, alguma coisa, porque tem a legitimidade em cooperativas assim, de cidades pequenininhas, né? Que vocês estão em lugares onde o banco não quer mais, né? Vocês são os caras que estão ali dentro. Vocês têm toda essa coisa de promover toda uma discussão desses dilemas para buscar uma solução específica para aquele lugar. Tá? E essa segunda é quando as cooperativas elas incorporam dentro do planejamento dele todo o território, a cidade que eles estão ali. Né? Então, é essa questão, quando a gente fala o que é uma governança social. Eu tenho que ter uma localidade. O espaço de uma cooperativa é a comunidade onde ela está inserida. É ali o segundo passo. Primeiro eu arrumo a casa, depois eu vou incorporar ali o meu território, né? A minha cidade, a localidade na qual eu tenho toda uma razão, né? De estar ali dentro, né? Para poder fazer. E a gente já muda, né? Os conceitos, aquele triple bottom line, que há muito tempo as pessoas falavam que qualquer organização ela tinha que desenvolver economicamente falando, né? Ela precisa dar sempre a última linha da balança ali, que era o lucro, a questão do respeito à dimensão ambiental e social. As palavras hoje aqui são essas daqui. Peraí. Rentabilidade, em vez de dimensão econômica e financeira, inclusividade, o quanto vocês estão incluindo isso aí, a questão da sustentabilidade não mudou. Então, nós estamos evoluindo, a imagem e a reputação da minha cooperativa depende muito de como nós estamos
equacionando ou equilibrando essas 3 dimensões. Tá? E vamos ver, cadê? Ai, será que travou aqui, gente? Muito bem. Essa é a parte, né? Essa parte é a parte que a gente fala que é a parte básica para pegar essa onda aqui. Porque as cooperativas, elas promovem oportunidade para as coisas acontecerem na comunidade. Assegura a participação. Vocês estão ali, vocês vão ver se aquilo que vocês estão fazendo está acertando o público certo. O problema é que nós não fazemos é estabelecer a rede de segurança ali. Como é que aquilo ali tem uma sustentabilidade sem a participação efetiva da cooperativa o tempo todo? Como é que você cria uma autossustentabilidade naqueles envolvimentos, naqueles projetos que a gente faz, dentro, né, dentro da sua cidade, que eles tenham condição de caminhar pelas próprias pernas, por exemplo. Então, a questão do harmonizar interesses, colaborar, promover a cultura local, desenvolvimento humano local, inclusão social no território de atuação é o que vocês já fazem, é o mundo de vocês e que todo mundo agora está focando. Quer dizer, é o grande momento para as cooperativas, né, de pegarem esse gancho, né, e extrapolarem aí ali como benchmark mesmo, o modelo que você já tem. Só que para vocês fazerem isso, vocês têm que fazer o dever de casa. E até a visão que eu tinha, né, ela tem muita cooperativa pequenininha que precisa ser pegar na mãozinha, explicar o que é o governança, o que é risco, o que é compliance, tudo, proteger, organizar, para que elas tenham condição de fazer jus a isso que já chegou, que está vindo aí de uma certa forma, né? É assim que a gente vai pegar essa onda, que já chegou também em termos de ESG, tá? Esse era o que a gente, de uma certa forma, entende, né? Que vocês aqui, como eu falei, vocês têm ali uma série de focos dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é foco de cooperativa, sempre foi, né? E que agora, com muito mais força, vocês têm tudo para crescerem em cima dos próprios objetivos que a gente, que você já tem há mais tempo, né? Observem aqui, ó, dos 17, 8 tem a ver com cooperativa. 8 vocês já fazem. E quando a gente pega, né, o conceito do que é governança cooperativa, a gente pensa o seguinte, né, de acordo com o Banco Central, é um conjunto de mecanismos de controles, né, e controles internos e externos que permite os cooperados definir e assegurar a execução dos objetivos da cooperativa, contribuindo para a sua continuidade e fortalecer os princípios cooperativistas. Que princípios são esses? Eu falei de 4 de governança corporativa: transparência, equidade, prestação de contas e conformidade legal. Vocês entram com 7, de acordo com a ONU. Adesão voluntária e livre, gestão democrática, participação econômica de todos os membros, autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação e interesse pela comunidade. E aí, gente, a gente garante que esses princípios são internamente compartilhados dentro da própria cooperativa e que o povo, a comunidade está enxergando a legitimidade do que vocês estão fazendo, está sendo visto, está sendo aceito, e é isso mesmo, é um dos principais desafios que você tem. A questão dos legados e essa disseminação de crenças e valores que são cooperativistas, como vocês estão fazendo, isso, mais do que nunca, é uma demanda mundial, né? E é importante a gente ter tudo isso escrito dentro de um código de conduta da própria cooperativa, né? O Cicobi tem o seu código de conduta, que serve de modelo para todo mundo. Como é que a gente vê isso, né? Como é que vocês estão nessa transferência de princípios, de como vocês estão vendo isso aí, né? E aí você pega um congresso que vai ter no final do ano, da CI, né, dessa Aliança de Cooperação Internacional, e olha o que vai ser discutido e que serve de ponto para vocês, né? Olhando para além da pandemia, estamos ali,
Esperamos aprofundar nossa compreensão de como nossa identidade cooperativa nos permitiu enfrentar essa crise e como faremos para superar outros desafios globais, mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, paz e igualdade. Gente, isso aqui é o objetivo dos milênios, no colo das cooperativas. Essa ligação está ali, né? Juntos podemos cooperar para criar um mundo melhor, mais justo, inclusive para gerações futuras. Né? E aí, por que eu vou terminar? E essa é a minha última, e esse é o meu último recado. Por que esse aqui? Isso aqui é o OCDE. E a OCDE, ele fala o seguinte, que hoje um conselho de administração é responsável por qualquer coisa que aconteça dentro da empresa, dentro da organização e dentro da cooperativa. Se acontecer qualquer coisa, quem vai e prestar contas à sociedade é um conselho de administração. As nossas instituições estão sendo vistas pelo OCDE como uma forma de garantir o Estado de Direito pela competência que nós temos aqui. Então, o escopo cooperativista, as responsabilidades de uma estrutura de governança, a cada dia que passa, fica maior. O órgão principal, o que direciona uma cooperativa, é o seu conselho de administração. O conselho direciona estrategicamente uma cooperativa. A diretoria executiva faz acontecer, ela está próxima, ela está percebendo tudo, mas ela traz essas demandas para o conselho entender o que ele tem que fazer. Mas o conselheiro tem que estar nesse mundo, entendendo essas mudanças, conversando com outras cooperativas de outro mundo, com outra coisa, mas cujos objetivos e os valores são os mesmos. Desafio não falta. E com isso, eu me coloco à disposição aí para a gente discutir, porque eu acho que essa é a última transparência que eu tinha. Espero ter atendido as expectativas da organização, e isso é o que eu achei de mais importante pontuar para vocês, né?